Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, um ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje nós vamos começar no nosso... Opa, cadê? Onde eu estou? No título do nosso programa, é justamente esse, Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nós temos, o tema da nossa 10ª temporada é Carências da Alma em Nossa Época. Nessa temporada teremos 6 episódios, cada um deles lendo e comentando o livro, que é uma conferência de Rudolf Steiner, de 19 de outubro de 1916. E aí eu queria trazer, chama-se Carências da Alma em Nossa Época. É um livro editado pela editora antroposófica, e a conferência, como já disse, de 1916. Ali eu coloquei a data da conferência, mas a data da publicação é 2013, a 5ª edição. Nós vamos trazer rapidamente, porque a gente tem aqui no canal, no nosso acervo, toda a biografia de Rudolf Steiner. Então, vou trazer só para a gente conhecer um pouco melhor esse autor. O que importa para nós? Bem, primeiro, a data, 1861 a 1925. Ele é o sistematizador da antroposofia. Ele foi um filósofo, educador e artista. Estabeleceu as bases teóricas da pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica, da medicina antroposófica, da euritmia, da arquitetura antroposófica e outras várias áreas inspiradas no seu pensamento. Doutorou-se em filosofia pela Universidade de Rostock, com tese sobre a teoria do conhecimento de Fichte, e foi editor das obras científicas de Goethe. O que é importante da gente, quando lê um autor, fazer? Como que a gente lê? A gente coloca o autor no seu plano de imanência, no plano de imanência do autor. O que é isso? A gente tem, primeira coisa, perspectivá-lo, levar em consideração sua geografia, sua história, e os recortes de classe, gênero e raça. E fazer os devidos ajustes, né, gente? Não dá para a gente ir engolindo tudo, né? Como se fosse uma informação da nossa própria produção. Muito bem, quais foram os motivos de eu escolher esse livro, que é o recorte, o texto escolhido dessa conferência? O principal motivo, eu acho, que é a possibilidade de operar com os conceitos que ele traz. Em especial, conceitos que nos ajudam a ultrapassar os dogmatismos, que são muito comuns, inerentes mesmo ao estudo antroposófico e a qualquer outro estudo. Muito bem. Então, eu trouxe para vocês, eu até tenho outro, já não sei de data, mas eu trouxe para vocês o meu livro, está até costuradinho aqui, tá vendo? O meu livro de consulta, aquele que eu uso sempre, com todas as anotações, com tudo.
Então, a primeira coisa que que a gente vai ver é o jeitinho que eu costumo fazer no livro. Então, eu anoto o GA. O que é o GA? É o Registro Geral, né? A abreviatura do alemão. 168. Toda a obra do Rudolf Steiner está catalogada nos seus arquivos. Então, o arquivo geral, esse texto, essa conferência, é 168. Depois, onde é que eu coloco aqui? Eu situo, já vou trazendo para o plano de imanência. Eu situo a época. Então, 1916, eu fiz uma anotaçãozinha lá, em plena Primeira Guerra Mundial. Então, o que eu tenho que imaginar? Que essa conferência foi proferida na Suíça, em plena Primeira Guerra Mundial. Né? Aí eu já localizo, já vou trazendo o autor para o seu plano de imanência. O que mais que eu trago? Eu trago também a idade do autor. Na época, ele tinha 55 anos. Uma pessoa de 55 anos fala diferente de uma pessoa de 30, de uma pessoa de 60 e tantos, quase 70, né? Tem também o aspecto etário, geracional. E eu localizo também o discurso dele, a palestra dele, nas filosofias, porque ele tem 3 fases, como a gente também já falou aqui no canal várias vezes. Nessas 3 fases, ele faz parte do terceiro Steiner, ou seja, o primeiro Steiner é o científico, o segundo Steiner é, digamos assim, o teosófico, e o terceiro Steiner é o Steiner da ação no mundo concreto, né? Então, eu levo em consideração essas coisas todas para me ajudar a colocar o autor em seu plano de imanência. Muito bem. Então, a gente vai fazer a leitura da página 7 a 12. Eu não sei se eu vou fazer dessa maneira, mas eu gravei, para não ficar aqui falando, dispersando, eu gravei, vou soltar o vídeo que eu fiz gravando, e vou pausando o vídeo para comentar. Vamos ver se vai dar certo assim. Se não der, da próxima vez, no próximo episódio, a gente reorganiza. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente passar o vídeo. Vamos ver se vai dar certo. As verdades da ciência espiritual buscada por... Então, vai ser assim, eu dou aquela pausa e ele começa falando as verdades da ciência espiritual buscadas por nós não devem constituir um conhecimento morto. Então, acho que isso é de extrema importância para nós. Vamos ouvir. Nós não devem constituir um conhecimento morto, e sim algo vivo e possível de relacionar-se com a vida em todos os pontos e assuntos essenciais. É natural e até óbvio que hoje em dia se assimile a ciência espiritual de maneira muitas vezes bastante abstrata. Esse modo de assimilá-la pode conduzir a uma espécie de conhecimento irreal, pouco fecundo para a vida e capaz de provocar, em quem ainda não sabe muito a esse respeito, a seguinte indagação: para que me serve saber que o homem é constituído de um certo número de corpos e que a humanidade evoluiu e evoluirá através das várias épocas culturais, etc.? Em tais indivíduos, convictos da necessidade de se entrosarem inteiramente na vida prática, a fim de obedecer às exigências de nosso tempo, a ciência espiritual causa frequentemente a impressão de ser algo estéril. E realmente, muitas vezes, ela é praticada de modo estéril, mesmo pelos que lhe dedicam alguma inclinação e compreensão. Aqui já tem a nossa primeira chave, né? Primeira chave de entendimento
do conhecimento antroposófico, que ele está chamando aqui, nessa palestra, nessa conferência, de ciência espiritual, que é um conhecimento vivo. Isso quer dizer que é um conhecimento atualizado, que é um conhecimento que se renova, que é um conhecimento que está no mundo, como ele fala, que realmente capaz de provocar ações nesse mundo. Vamos seguir mais um pouquinho. Vou até repetir isso que eu sublinhei ali. Realmente, muitas vezes, esse estudo da antroposofia, diz ele, é praticado de modo estéril, mesmo pelos que lhe dedicam alguma inclinação e compreensão. Esse é o ponto do dogma. É exatamente aí que ele traz a chave para combater o dogma. Como que é? O dogma é aquilo que não se mexe, que fica sempre igual, que é morto. E ele traz a potência do vivo. Sigamos. Apesar disso, a própria ciência espiritual, tal como existe hoje, é algo pleno de vida, algo que pode e deve tornar-se paulatinamente vivo em todos os domínios da vida prática. Vamos ilustrar, por meio de um exemplo, o que lhes disse a título de introdução. Vejamos, portanto, um capítulo de nossa ciência espiritual que provavelmente nos é familiar, mas que só adquire vida real à medida que o contemplamos com um espírito repleto de vida. Vou dar só uma pausinha aqui para dizer, é lindo isso da gente impregnar de vida o conhecimento, trazer o autor para o seu plano de imanência já é um movimento nesse sentido. Ou seja, eu não tomo, e ele vai falar muito disso nessas palestras, eu não tomo aqui como uma autoridade, como uma verdade, mas como um pensamento aliado que eu posso permear com o meu conhecimento vivo. Então, acho que isso é a primeira grande chave de interpretação desse texto. A maior parte dos presentes já deve ter ouvido falar sobre o fato da nossa era ter sido precedida pelo assim chamado quarto período pós-atlântico, cujos povos mais significativos foram os gregos e os romanos. Também os séculos seguintes, até os séculos XIV e XV, foram influenciados pelos impulsos desse quarto período cultural. Desde o século XV, estamos vivendo no quinto período pós-atlântico. Assim, como atualmente estamos encarnados neste período, muitas pessoas ainda o estarão durante muitos séculos futuros. Também sabemos, e a maior parte de nós já refletiu muito sobre isso, ter sido principalmente a alma do intelecto ou do sentimento que evoluiu na humanidade durante a época greco-romana, graças a tudo o que se manifestou na cultura e nas atividades exteriores. Nossa! Então, eu acho que aqui a gente tem que fazer um combinado. Não vamos ficar pensando muito nesses nomes, quarta época, pós-atlântica, alma do intelecto, alma da consciência, alma do sentimento. Vamos pensar nisso enquanto forças. Né? Então, forças históricas, greco-romanas, todo mundo entende. A terminologia teosófica que Steiner usa, a gente pode deixar um pouquinho de lado, para que a gente possa entender o texto e não ficar pegando só esses termos. E a alma do intelecto, a alma ou do sentimento, a alma da consciência, são os modos de ser daqueles que viveram essas épocas e que vivemos hoje nós. Vamos em frente. A atual tarefa consiste em desenvolver a alma da consciência. O que significa desenvolver a alma da consciência?
Compreendido corretamente, o que acabo de dizer inclui o destino de toda a humanidade durante este período cultural pós-atlântico. Os diversos povos deste período devem atuar em conjunto para exprimir a alma da consciência. Isso se revela realmente em todas as circunstâncias e situações da vida humana. Quando contemplamos a vida de forma correta, fica confirmada a verdade de que nossa época reflete o desenvolvimento da alma da consciência. Toda a existência humana era diversa no período precedente, o grego-romano. Foi nessa fase da evolução pós-atlântica que a humanidade recebeu o dom da capacidade intelectual e da força do sentimento. O intelecto inclui muitas coisas. Vou repetir essa frase, porque ela é importante para nós. O intelecto inclui muitas coisas. Então, na civilização até o século XV, né, que ele está trazendo aqui, era um modo de subjetivação social, modo de subjetivação que a gente pode atribuir características históricas muito concretas. A gente não vai entrar nisso, mas só para acompanhar, apesar da terminologia ser diferente, os modos, os agenciamentos históricos, eles são concretos e divulgados e historicizados, e isso não deve nos assustar na introdução desse texto. Vamos em frente. Hoje, não se tem a noção bem clara disso. Os gregos e romanos, em sua vida anímica, dependiam de seu intelecto diferentemente dos seres humanos deste quinto período. Eles o recebiam pronto à medida que deles precisavam, como parte das disposições naturais de seu desenvolvimento. O ser humano ia crescendo e, à medida que suas disposições naturais se desenvolviam, de certa forma, seu intelecto também crescia. Não havia necessidade de treinar o intelecto natural da mesma maneira como é preciso fazer hoje, e como se tornará cada vez mais necessário no decorrer do quinto período pós-atlântico. Naquele tempo, o intelecto se desenvolvia como uma capacidade natural, e ao simplesmente se desenvolver sob condições naturais, o ser humano demonstrava possuir ou não um intelecto. Carecer de intelecto era algo patológico e anormal, fugir à regra. O mesmo acontecia com a vida dos sentimentos, que se desenvolvera de forma adequada ao quarto período pós-atlântico. Ao enfrentar outro ser humano, a pessoa sabia como adaptar-se a ele. E a história tradicional nos conta pouco dessa capacidade. Isso constitui uma diferença sensível entre os habitantes de séculos passados até o século XV e as pessoas de hoje. Aqui, então, vamos dar uma pausinha só para a gente fazer esse link, né? Ou seja, até o século XV, claro que isso vai sendo desenvolvido, começa no século XV, mas continua por adiante. Então, até antes desse período, a gente pode dizer assim, tem até uma coisa popular que fala, né, que você nascia e já sabia o que ia ser. Você tinha estruturas sociais nítidas, intelectivas, de sentimento que te conduziam. Você não pensava fora da casinha. A possibilidade de pensar fora da caixinha começou um pequeno, né, lá no século XV.
Então, a partir dali, começou todo o processo que está culminando agora no contemporâneo. Mas o que ele está dizendo não está atribuindo um valor de positivo ou negativo. Ele está apenas fazendo a distinção de como que era e como é hoje. Como vem se tornando hoje, né? Porque não para essa mudança. Continuamos aqui. Os seres humanos dessas épocas antigas não passavam um ao lado do outro sem testemunhar-se interesse, como muitas vezes acontece hoje em dia. Quando hoje em dia um indivíduo encontra outro, muitas vezes leva bastante tempo para conhecê-lo bem. Ambos têm de aprender muito a respeito um do outro até adquirirem confiança mútua, o que hoje só se obtém depois de uma convivência prolongada, e nem sempre. Realizava-se em séculos passados, mormente na época greco-romana, de imediato. Rapidamente se estabelecia um contato entre duas personalidades, sem a necessidade de uma demorada troca de sentimentos e ideias. Costumava-se estabelecer logo um conhecimento quando isso era salutar para as duas pessoas envolvidas, ou até para um número maior que se reunia numa comunidade de interesses. A alma de uma ainda atuava sobre a alma da outra, de uma maneira bem mais espiritual. Tal como hoje conhecemos corretamente as cores das plantas mediante nossos sentidos, assim acontecia naquele tempo com as pessoas. Ora, no 7º período pós-atlântico, nem esse conhecimento por meio dos sentidos será possível sem mais preâmbulos. Haverá uma necessidade de condições especiais até para se conhecer a natureza. Já no 4º período, o conhecimento de outras pessoas era imediato, tal como ocorre com as cores de uma planta. Dispensava-se um convívio prolongado. Hoje, esse convívio permitia uma penetração em caracteres mais íntimos da vida vegetal. Mas o que o ser humano comum conhece de uma planta, ele aprende na primeira impressão recebida. Porém, essa maneira rudimentar de conhecer outra pessoa só era suficiente para as condições mais primitivas da vida naqueles tempos. Este tipo de relacionamento interhumano por meio do sentimento era apropriado para o 4º período pós-atlântico. Hoje em dia, uma rede bem diferente de relações sentimentais envolve o mundo. Temos de lembrar que naquele período as relações interhumanas se realizavam por meio de encontros pessoais, e o que as pessoas ajustavam entre si era realizado mediante esses encontros. A imprensa, que tornou nossas relações impessoais e continuará a fazê-lo cada vez mais, pertence apenas ao 5º período pós-atlântico. Aqui tem uma coisa bem interessante. Primeiro, que a conjuntura social, os papéis sociais eram estanques. Então, quando você chegava perto de uma pessoa, vamos pensar no sistema de castas, para sair aqui do Ocidente. Aquela casta era fixa. Então, quando você chegava perto dela, você já sabia quem ela era. Você não precisava saber. E você só entrava em contato com as pessoas fisicamente, presencialmente. Não existia imprensa, não existia conhecer alguém que não estivesse ali com você. Isso é muito interessante quando você pensa. Ele está falando em 1916, e nós estamos, mais de 100 anos depois, vendo como essa não vou chamar de evolução, mas não necessariamente é uma evolução, como esse conhecimento do outro, nós mesmos aqui, né? Entre nós nunca nos conhecemos, mas você sabe de mim,
Você sabe de mim porque eu estou aqui através de um veículo que provavelmente está na sua mão. Isso era inconcebível no quarto período pós-atlântico. Vamos escutar um pouquinho mais. E as modernas condições de relacionamento estabelecem entre as pessoas contatos tais que as relações travadas de um momento para outro não podem ser benéficas. As comunicações modernas fazem com que as pessoas se defrontem de maneira muito mais impessoal. A atual configuração da humanidade não permite que se nasça com sentimentos fortes, nem com um pensamento aguçado. Por causa da alma da consciência, o ser humano nasce com uma natureza que implica a separação, o individualismo, o egoísmo e a solidão numa escala bem maior do que ocorria com a alma do intelecto e do sentimento. Então, isso é importante da gente ver, esqueci. Isso é importante da gente perceber. A gente já nasce, e cada vez mais isso vai aumentando, né, na medida que a gente vai passando por esse período histórico, cada vez mais a gente vê o egoísmo, a solidão, o individualismo, mas esse é um sentimento que, apesar do ônus que ele traz, essa postura, né, de subjetivação traz, ela é também aquilo que nos motiva a estar cada vez mais na alma da consciência. Deixa eu aumentar aqui para não esquecer. Devido à alma da consciência, a pessoa anda pelo mundo como um indivíduo isolado, como um solitário. Isso não acontecia com a mesma intensidade na época da alma do intelecto ou do sentimento. O fato de o ser humano se isolar-se tem se tornado a característica mais importante do nosso tempo e o será cada vez mais. A alma da consciência conduz ao isolamento, resultando daí a maior dificuldade em se conhecer e ganhar a intimidade do próximo. Para se chegar a tal confiança, existe atualmente a necessidade de se conhecer o outro por caminhos complicados. Gente, eu consigo sentir isso que ele está falando. Né? Não apenas entender intelectualmente, mas eu vivencio isso que ele traz. Como é difícil a gente se aproximar, como é difícil conhecer o outro. E cada vez se torna, eu já tenho mais de 60 anos, era diferente há um tempo e cada vez fica mais difícil. Isso me traz também a maior potência da alma do intelecto, que é o fortalecimento da nossa própria consciência. Então, é bom e ruim. Pensando sempre que a gente tem que desenvolver o pensamento complexo paradoxal. O que é bom é ruim também. O que é ruim é bom também. Então, é esse jogo que a gente deve desenvolver o tempo todo quando a gente está lendo o Rudolf Steiner. E outros, né, gente? Qual é o sentido de tudo isso? Nós o compreenderemos ao ponderar a seguinte verdade ensinada pela ciência espiritual. O fato de as pessoas se encontrarem na vida não é o resultado do acaso. Os caminhos da vida fazem que encontremos certas pessoas e não outras. Isto, porém, decorre dos efeitos do karma individual. Aqui eu tenho que fazer só uma nota. Nós não precisamos adotar teorias reencarnacionistas ou mesmo a teoria do karma, no sentido mais do senso comum, para entender o que ele quer trazer.
Não há necessidade de filiação do nosso pensamento, de uma doutrina, para que a gente entenda o conteúdo que ele está querendo nos passar. Pois, na evolução da humanidade, alcançamos uma fase que, sob certos aspectos, realçou as evoluções kármicas anteriores percorridas pelos seres humanos. Convém lembrar que a quantidade de karma acumulado era bem menor nos primórdios da evolução terrestre. Com cada encarnação se forma um karma adicional. As pessoas tendem a encontrar-se em condições inexistentes antes e apropriadas para o estabelecimento de um novo tipo de relacionamento. Mas o fato de havermos passado por tantas encarnações faz com que, via de regra, não encontremos pessoas com as quais não tenhamos tido algum relacionamento em encarnações anteriores. As vivências experimentadas em encarnações anteriores produzem nossos encontros com outras pessoas. Tais encontros parecem casuais, mas, na realidade, tudo resulta de encarnações passadas, quando já conhecemos e geramos as forças que produzem nosso encontro. As verdades da ciência espiritual. Então, eu coloquei vou colocar o PDF, né? Eu coloquei as páginas do meu livro todo rascunhado para vocês, para que vocês tenham também a oportunidade de voltar ao texto, de ler, sublinhar, não vai dar muito espaço, mas anotar, fazer anotações, para que a gente possa ir estudando esse pequeno texto dos textos escolhidos da editora antroposófica. Então, a nossa referência é a carências de alma em nossa época, como superá-las, e vai estar tudo lá no nosso ativismodelicado.arte.br. Ali você encontra a página do Paz e Bem, e eu vou colocar lá o texto para que a gente possa ir estudando junto. Então, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.